No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Boa tarde, estamos de volta aqui no Show da Tarde com Tadeu Soares. Tá me estranhando que eu só estou na segunda? Pois é, me pegaram pelo cangote, me fizeram vir até aqui apaisando. Não estou na elegância do Dr. Cristiano Queirich aqui não, mas vamos conversar com o nosso telespectador. E antes de qualquer coisa eu queria lhe desejar um ótimo final de semana. E para falar em ótimo, nós vamos falar um pouquinho do que a sociedade mais nos exige, que são os nossos direitos, evidentemente, junto com as nossas obrigações. E para falar de direito e de direitos, nada melhor do que trazer aqui um advogado que tem um dos maiores escritórios aqui na região da Grande Florianópolis e, atenção, atende todas as áreas do direito. Você não entendeu errado, não. É uma equipe de mais de 22 advogados que atende qualquer área do direito, sendo que ele é especializado em direito do trabalho e vai falar um pouquinho justamente sobre a atualização que existe no direito do trabalho, a reforma trabalhista, o que avançou, o que recuou e os tempos modernos, como demandar na Justiça do Trabalho. Boa tarde, doutor Cristiano Queirich, é um prazer muito grande ter você aqui no Show da Tarde. Boa tarde, tudo bem, Rogério? Uma boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem ali pelo canal da Prime TV. A satisfação estar aqui hoje presente para tentar compartilhar um pouco do que está acontecendo na atualidade do direito do trabalho e prestar essa informação ao cidadão, ao trabalhador e dizer que apesar das movimentações que nós acompanhamos nas redes sociais ou no próprio judiciário, nós não podemos perder a fé e a crença no direito. Então, tem realmente aquela demanda ou tem aquela situação que nós temos que pedir ou temos que fazer uso de um processo para cobrar aquela efetivação do direito, que a gente faça. A gente não pode se calar. Nós temos que exercer, no fundo, esse direito ao processo, a essa garantia de realmente ver satisfeita a nossa pretensão. Então é um prazer de novo, Rogério. Espero contribuir de alguma forma. Obrigado. Claro, explique para nós aqui, você que é um profissional da área, que está sempre atualizado, nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que tirou diversos direitos dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, a própria dinâmica da realidade trabalhista mudou, principalmente com os aplicativos e com uma nova ordem social econômica que se apresenta. Isso tirou trabalho do advogado trabalhista e do advogado previdenciário, ou, ao contrário, ampliou para outras demandas, outras áreas que não estavam contempladas com relação a esse direito que é considerado a segunda etapa dos direitos humanos, que é o direito do trabalho. Obrigado, interessante, Rogério, porque apesar dessa reforma trabalhista ser algo novo, porque nós estamos falando de uma lei que agora é de 2017, até aprovada pelo Temer, salvo engano, mas a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, nós temos mais de 70 anos de idade. Então, realmente, essa reforma trabalhista é algo que nós estamos vendo ainda os tribunais se manifestarem para ver o que nós vamos validar ou não daquelas propostas. E realmente, inicialmente, essa reforma trabalhista causou um baque ou uma resistência do trabalhador em buscar um auxílio de um advogado, de buscar um processo judicial para ver a satisfação de alguma pretensão. Por quê? Porque nós tivemos aquele risco da sucumbência ou das custas, porque, no fundo, tu sabe, a gente tem noção disso, que todo processo ele tem custas. Então, ou tu ganha e tu fica isento, a outra parte vai pagar, ou tu perde e tu vai pagar essas custas e honorários sucumbenciais. Então, no fundo, um processo hoje é caro para o judiciário, que tem que fazer o processo andar, e é caro para a parte que tem que movimentar e impulsionar ele. E apesar de inicialmente
a reforma trabalhista imputar a parte perdedora a pagar até 15% de honorários sucumbenciais, ou seja, se o empregado tivesse perdido o processo, ele teria que pagar esses 15% do valor da causa de honorários. Hoje, o tribunal, o TST, o STF já deixou claro que se tu é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da lei, essa obrigação ela fica suspensa. Ou seja, não vai pagar esses honorários sucumbenciais. Claro que para o advogado não é a melhor coisa, mas isso eu não consigo, eu não vou impedir a parte ou o empregado de ter acesso à justiça. Então, realmente essa garantia do tribunal em realmente deixar claro que não vai haver pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em eventual caso de sucumbência é bom. Então, é garantir o acesso à justiça. Esse é o compromisso, isso que a Constituição realmente prevê e nós temos que trabalhar para garantir. Para o nosso telespectador entender, custas a gente sabe o que é. Vai fazer um processo, paga lá e entra com o processo. Com a sucumbência é o seguinte, bem simples, perdeu, pagou. Quem perde, paga para a parte contrária. Sendo pro misery, ou seja, a pessoa não tem condições econômicas de custear, e mesmo tendo perdido, ela ainda está isenta. Antes todos os trabalhadores eram isentos, hoje é preciso ter uma prova pro misery. É mais ou menos isso, doutor? É isso mesmo. Então me diga uma outra coisa, nós já estamos se encaminhando para o final, o papo está muito bom. Eu queria saber quais são as grandes demandas trabalhistas que tem, o que falta regulamentar na área do direito do trabalho, onde é que existe um vácuo e onde é que existiu avanços, se é que eles existiram. Então, nós temos várias demandas e realmente hoje a principal discussão nos tribunais superiores é a possibilidade ou não da pejotização. Então, atualmente, essa é a maior discussão que nós estamos tendo, tanto que o STF já reconheceu a repercussão geral no tema com relação à pejotização, análise se tem ou não tem vínculo de emprego seletista nos casos de eu contratar por meio de PJ. Então, nesse momento, qualquer discussão, qualquer processo que tenha isso como objetivo, ele está parado aguardando a manifestação do STF. Então, é a oportunidade de fazer assembleia, chamar as entidades de classe para conversar e discutir para ver se realmente nós vamos validar aquele contrato de pejotização, ou seja, que normalmente vai prever um valor maior de remuneração, alguma outra vantagem, mas nós vamos afastar o reconhecimento do vínculo de emprego mesmo havendo a presença dos elementos, que aí é aquela habitualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade, que nos termos da lei, nós temos um vínculo de emprego mesmo diante de um contrato de pejotização. Então, esse é a principal discussão na atualidade com relação ao direito do trabalho. Que maravilha! Já que você falou em STJ, eu queria utilizar esses últimos 2 minutinhos que nós temos para escutar os seus comentários a respeito do atual processo que existiu de condenação das pessoas que participaram do 8 de janeiro e principalmente dos seus mandantes e terminou com a condenação de Jair Bolsonaro. Mas o que me interessa mais do que uma análise técnica do processo é um pouco da sua leitura, porque eu sou professor há mais de 40 anos da universidade e eu vejo o interesse de muitos jovens no direito que já não existia mais, porque diziam que ia acabar o direito, porque a inteligência artificial ia compilar tudo que é lei e ia já te dar uma ação pronta, uma petição, o recurso e até a decisão ia sair pronta, não ia precisar mais do profissional do direito. Nós nunca vimos a necessidade tão grande, seja da Procuradoria, seja dos advogados de defesa, que muitos deles foram brilhantes, ou do próprio Supremo. Nada substitui a capacidade, a inteligência e a atuação do profissional da lei, do direito, que tem que ter uma sensibilidade social do momento que está vivendo. E eu vejo muito jovem, com 16, 17 anos, com o olhinho brilhando, querendo ser promotor, ser juiz, ser advogado, depois de ver um julgamento como esse.
que você acha, doutor, para encerrar o nosso programa hoje? Bom, vamos encerrar com uma polêmica, mas realmente, Rogério, todo mundo tem acompanhado, é o que impulsiona ali a rede social, os comentários, e na faculdade nós vamos aprender o quê? Ordem judicial, decisão judicial, como é que nós brigamos? Com recurso. Juridicamente, o caminho o que é? Fazer o recurso. Mas o que tu vê, no fundo, é uma desproporcionalidade. Então, nós temos que, apesar de a legislação prever uma aplicação de uma pena ou não, mas está lá, é o princípio, não é o fato em si, mas por que isso está acontecendo? Então, esse princípio da razoabilidade é que a gente vê que não está sendo respeitado. Então, é trabalhar para quê? Para resolver. Vamos fazer a nossa diferença, fazer a nossa parte. E a inteligência artificial veio para ficar, não tem mais volta. ChatGPT. Doutor Querich, muito obrigado pela presença. E eu acho que o direito está mais vivo do que nunca. O Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Falamos de você.